Pense nisso. Quantas bênçãos você pode ter perdido por orgulho? Quantos milagres poderiam ter sido vividos se não fosse por aquela atitude impensada, motivada pela vaidade, pela frieza ou pela falta de sensibilidade espiritual? Agora, imagine o que pode acontecer com uma alma que permite que o desprezo substitua a reverência. Hoje eu quero te conduzir por uma história que está na Bíblia, mas poucos param para refletir sobre sua profundidade. A história de uma mulher que tinha tudo para viver no centro da vontade de Deus, mas escolheu o caminho da arrogância. Sim, nós vamos falar sobre Mical, filha de Saul e esposa de Davi. E eu te afirmo, a revelação mais poderosa está no final deste vídeo e ela pode mudar a sua forma de enxergar seu relacionamento com Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal O Cajado Divino. Eu sou o portador e declaro sobre a sua vida e sobre a sua casa que este será um tempo de cura espiritual, libertação e despertamento para o propósito eterno do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que tudo o que te impede de crescer espiritualmente caia por terra em nome de Jesus. Antes de tudo, já se inscreva no canal O Cajado Divino. Deixe o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser edificado com essa palavra. Fique até o fim, porque revelações surpreendentes serão feitas. E você vai entender como essa história pode transformar sua vida espiritual. O que aconteceu com Mical não foi apenas um evento familiar, foi um alerta de Deus para todos nós. A Bíblia nos apresenta Mical em primeiro livro de Samuel, capítulo 18, onde ela é mencionada como uma mulher que amava Davi. Sim, ela o amava. O texto é claro. E Mical, filha de Saul, amava a Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 20. Esse detalhe é fundamental. Ela não foi imposta a ele como esposa por motivos políticos, como tantos outros casamentos na época. Havia amor. Mas o que aconteceu? Como esse amor se tornou em desprezo? Irmãos, essa é uma das lições mais fortes das Escrituras. O amor humano, quando não está alicerçado na humildade e na reverência ao Senhor, pode se tornar em amargura. E isso aconteceu com Mical. A trajetória dela é marcada por 3 pontos que precisam ser analisados com seriedade. O amor que se transforma em crítica à falta de discernimento espiritual. Juízo de Deus sobre o orgulho. Vamos analisar cada um desses aspectos com profundidade e ao longo do vídeo você vai perceber como essa história é atual, viva e extremamente relevante para todos que desejam crescer no relacionamento com Deus. No início, como dissemos, Mical amava Davi, mas seu pai, Saul, também via isso como uma oportunidade de manipular a situação. Ele pensava, ela pode ser um laço para ele. A Bíblia diz isso com todas as letras em primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 21. Saul disse, eu a darei a ele, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus esteja contra ele. Perceba, ela começou como bênção, mas o ambiente onde vivia já era contaminado por más intenções. Quantos relacionamentos hoje começam com sinceridade, mas são envenenados pela manipulação, pela falta de temor e pela ausência de discernimento espiritual? Com o tempo, Davi é perseguido por Saul. E Mical toma uma decisão arriscada. Ela protege Davi, ajuda-o a fugir, engana os soldados do próprio pai. Isso está registrado em primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículos 11 a 17. Ali, ela demonstrou coragem, amor e fidelidade. Mas algo muda com o passar dos anos. Davi se torna rei. A Arca da Aliança retorna para Jerusalém e há uma grande celebração. E é nesse momento que acontece o episódio mais conhecido sobre Mical.
Ela despreza Davi por dançar diante da presença do Senhor. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículos 14 a 16, nos diz que Davi dançava com todas as suas forças diante de Deus. E Mical, ao vê-lo da janela, o desprezou no coração. Ela não disse nada naquele instante. Mas Deus já conhecia o que se passava dentro dela. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer uma pausa para te perguntar: quantas vezes você já desprezou alguém por sua entrega ao Senhor? Quantas vezes você julgou o culto do outro, a forma como alguém adorava, achando que aquilo era exagero, quando na verdade era apenas uma expressão sincera de amor a Deus? O orgulho espiritual é sorrateiro. Ele se esconde por trás da dignidade, da reputação e até mesmo do senso de decoro. Mas a Bíblia é clara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Mical não entendeu a profundidade espiritual daquele momento. Davi não estava se exibindo. Ele estava celebrando o retorno da presença de Deus para o meio do povo. E o que Mical viu? Um marido que, segundo ela, se expunha de forma indigna. Ela diz, com ironia, em segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 20, quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer homem vulgar. Era orgulho, era vaidade. Ela não entendeu o valor da adoração e preferiu manter as aparências. E o resultado? O texto finaliza dizendo que Mical nunca teve filhos, até o dia da sua morte. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Foi julgada e por sua atitude. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Vamos continuar, porque nas próximas partes vamos aprofundar ainda. Mas por que Deus foi tão severo com Mical? Como o orgulho afasta a presença do Espírito Santo? E qual é a maior lição para os nossos dias? Você verá que o preço do orgulho espiritual pode ser mais alto do que muitos imaginam. Se você está gostando deste conteúdo, se inscreva no canal O Cajado Divino, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e prepare o coração, porque a revelação mais profunda ainda está por vir. Mical, amados irmãos, tinha todas as oportunidades de ser uma mulher marcada pela bênção divina. Era filha de rei, esposa de rei, cercada por referências espirituais como o próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim, ela deixou que o orgulho plantasse raízes em seu coração. E aqui mora uma das lições mais impactantes para os nossos dias. As bênçãos ao nosso redor não garantem intimidade com Deus se o nosso coração estiver distante da humildade. Davi era um adorador. Ele não se preocupava com a opinião dos outros quando o assunto era honrar a presença do Senhor. Mas Mical, ela se preocupava com as aparências. E essa atitude, aparentemente nobre, revela uma desconexão espiritual muito perigosa. Querido irmão, querida irmã, você já parou para pensar em quantas vezes o Espírito Santo é entristecido pela nossa frieza diante da presença de Deus? Quantas vezes deixamos de levantar as mãos, de orar com fervor, de cantar com paixão, apenas porque tememos o que os outros vão pensar? Quando Mical viu Davi dançando, o texto diz que ela o desprezou no coração, e isso é algo profundo. Ela não gritou, não confrontou Davi em público naquele momento, mas o seu coração se levantou em julgamento, em vaidade, em arrogância. Foi isso que Deus viu. Porque o Senhor não se impressiona com os nossos títulos, com as nossas roupas, com a nossa aparência. Ele sonda o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Rodrigo Silva, um dos maiores estudiosos da Bíblia da atualidade, costuma dizer que a Bíblia é um livro que lê o ser humano, mais do que é lido por ele. Isso é verdade.
A história de Mical nos revela que o julgamento não precisa ser verbal para ser pecado, basta nascer no coração. A atitude de Mical também nos faz pensar sobre algo ainda mais delicado, o quanto estamos muitas vezes mais preocupados com o que o mundo pensa do que com o que Deus está fazendo. Ela não viu o mover espiritual. Ela viu um rei agindo como um servo. Mas o que Davi fez foi se despir da posição de rei para se posicionar como servo diante de Deus. Ele mesmo responde com firmeza em 2º livro de Samuel, capítulo 6, versículo 21. Foi perante o Senhor que eu dancei perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa. Em outras palavras, Davi estava dizendo: não danço para os homens. Não me movo por vaidades, eu me prostro e celebro diante do meu Deus. E então ele declara algo ainda mais poderoso: e ainda mais vil do que isso me farei, e me humilharei aos meus próprios olhos. Versículo 22. Veja, irmãos, que Davi entendia que a verdadeira adoração exige entrega. E essa entrega pode parecer vulgar aos olhos de quem está apegado ao orgulho. Mas Deus se agrada dos que se rendem com sinceridade. Essa cena nos convida a uma autoanálise. Temos nos entregado a Deus de todo o coração? Ou temos mantido uma adoração superficial, tímida, preocupada com os olhares ao redor? Deus não está buscando adoradores performáticos. Deus está buscando adoradores em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Agora, vamos refletir sobre um dos pontos mais impactantes de toda essa história: a esterilidade de Mical. A Bíblia termina esse capítulo dizendo que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Essa não é uma simples informação biológica, essa é uma sentença espiritual. Na cultura hebraica, a esterilidade era considerada uma grande vergonha e muitas vezes entendida como sinal de desaprovação divina. Deus fechou a madre de Mical. Ela perdeu a oportunidade de gerar, ela perdeu o direito de deixar descendência. E aqui está uma das maiores lições para nós: o orgulho nos torna espiritualmente estéreis. Quem despreza a presença de Deus, deixa de frutificar. Talvez você esteja se perguntando: mas não foi uma punição muito severa? Ela só fez um comentário sarcástico. Mas a verdade é que não foi apenas um comentário. Foi o reflexo de um coração contaminado, foi o desprezo pela santidade, foi o orgulho tomando o lugar da reverência, foi a vaidade sufocando a sensibilidade espiritual. Quantas pessoas hoje estão na igreja, mas estão espiritualmente estéreis? Vão aos cultos, conhecem a liturgia, mas não geram frutos, não ganham vidas, não edificam ninguém, não crescem no espírito, porque assim como Mical, desprezam o mover de Deus. E aqui vai uma pergunta direta para você refletir e comentar: você tem sido frutífero espiritualmente? Ou tem percebido que está estagnado? Comente aqui: Senhor, eu quero gerar frutos para o teu reino. Essa simples declaração é um passo de humildade, e Deus honra o coração quebrantado. O que mais podemos aprender com Mical? Nos próximos minutos, vamos mergulhar ainda mais fundo nas causas do orgulho espiritual, nos perigos da frieza emocional diante das coisas sagradas, e vamos trazer revelações da palavra que, com certeza, vão abrir seus olhos espirituais. Se você está conosco até aqui, continue assistindo, porque a mensagem mais forte ainda está por vir. E lembre-se, é melhor ser humilhado aos olhos dos homens e exaltado por Deus, do que ser honrado pelos homens e desprezado pelo Senhor. Se você está sendo edificado, se inscreva agora mesmo no canal O Cajado Divino. Ative o sininho das notificações, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser despertado espiritualmente
e deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais vidas. E já te adianto, na próxima parte, vamos responder a uma pergunta que ecoa por séculos. Por que o orgulho é tão mortal espiritualmente? E você vai entender como ele destrói relacionamentos, impede milagres e afasta a presença do Espírito Santo. Agora, amados irmãos, vamos entender por que o orgulho é tão devastador no relacionamento com Deus. Você já percebeu como, ao longo das Escrituras, o orgulho é sempre citado como um dos pecados que mais provocam a ira divina? A palavra de Deus, em Provérbios capítulo 16, versículo 18, afirma com clareza: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Mical é a encarnação desse versículo. Sua altivez a levou à ruína emocional, conjugal e espiritual. O orgulho não é apenas um pecado, é um obstáculo direto à ação do Espírito Santo. Ele torna o coração resistente à correção, à presença e à voz de Deus. O orgulhoso se julga suficiente, e quem se julga suficiente já não sente necessidade do Salvador. A teologia bíblica nos mostra que o maior inimigo do avivamento espiritual é justamente o orgulho religioso. Lúcifer foi lançado do céu por causa disso. Nabucodonosor foi humilhado por Deus por causa disso. E Mical foi estéril pelo mesmo motivo. Rodrigo Silva sempre enfatiza que o orgulho espiritual é o pecado que se disfarça de santidade. Isso é assustador. Mical talvez tenha pensado: estou apenas zelando pela dignidade do rei. Isso é sensato, não? Mas por trás dessa dignidade havia um coração crítico, frio e distante de Deus. Queridos, não se enganem. A falsa reverência que despreza o fervor verdadeiro é pior do que o erro cometido por imaturidade. O jovem que tropeça por ignorância pode ser levantado. Mas aquele que despreza o mover de Deus, conscientemente se torna cego pela vaidade. E sabe o que é mais triste? Mical estava perto da arca, mas longe da glória. Ela estava casada com um homem de Deus, mas não estava conectada ao Deus do homem. Quantos hoje estão vivendo esse mesmo cenário? Pergunte-se: estou perto das coisas sagradas, mas distante da presença real de Deus? Quantas Micaus existem nos nossos dias? Pessoas que convivem com o sagrado, mas o tratam com frieza. Pessoas que conhecem a palavra, mas a criticam quando ela confronta o seu orgulho. O apóstolo Tiago, em sua carta no capítulo 4, versículo 6, declara algo que deve ecoar em nossos corações. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Preste atenção nessa palavra: resiste. Não é apenas ignorar, nem apenas punir, é resistir ativamente. Deus entra em oposição direta ao orgulhoso. Você consegue imaginar isso? O Criador, o Todo-Poderoso, se colocando contra alguém porque essa pessoa decidiu alimentar um coração altivo? Foi o que aconteceu com Mical. E pode acontecer com qualquer um que escolha o mesmo caminho. O orgulho gera cegueira espiritual. Mical não viu a unção, ela viu o suor de Davi. Ela não viu a entrega, ela viu a exposição. Ela não viu o louvor, ela viu desordem. E assim, desprezou o que Deus estava recebendo com alegria. Você já se pegou criticando algo que na verdade era um mover de Deus? Já viu alguém sendo tocado pelo Espírito Santo e pensou: que exagero? Cuidado! Talvez seja o orgulho tentando te tornar estéril espiritualmente. O verdadeiro adorador é aquele que se humilha diante de Deus sem medo do que os outros vão pensar. Foi isso que Davi fez. Ele dançou, ele se despiu da sua realeza, ele se entregou por completo. E Deus se agradou disso. E olha o contraste. Enquanto Davi se humilhava, Mical se exaltava. Enquanto Davi era elevado em glória, Mical era reduzida à esterilidade. Que tipo de fruto sua vida tem gerado nos últimos tempos? Comente aqui embaixo: Senhor,
quebranta meu coração e tira todo o orgulho de mim. Esse pode ser o primeiro passo para um renovo espiritual em sua vida. Agora entenda uma coisa poderosa: a verdadeira adoração sempre vai confrontar o espírito de Mical. Porque a verdadeira adoração exige renúncia, entrega e humildade. Ela faz o homem esquecer o que está ao seu redor e focar somente em Deus. E quem está preso à aparência, à vaidade, ao status, nunca vai conseguir adorar plenamente. E aqui vai uma revelação para você guardar no coração. A adoração que toca o coração de Deus é a que rompe o orgulho do adorador. Davi rasgou o próprio ego diante da arca. E foi exatamente isso que tornou sua adoração tão poderosa. Foi isso que o tornou um homem segundo o coração de Deus. Mical, por sua vez, reteve a emoção, o fervor, a sensibilidade e pagou um preço alto por isso. Estamos vivendo um tempo em que muitos estão buscando o favor de Deus, mas sem disposição de quebrantar o coração. Querem bênçãos, mas não querem rendição. Querem vitórias, mas não querem humildade. Queridos, isso não funciona. O caminho do avivamento passa pela cruz, e a cruz é o lugar onde o eu morre. No próximo e último trecho desta reflexão, vamos entender como se libertar desse espírito de Mical e como restaurar uma adoração pura e poderosa diante de Deus. Prepare-se para a revelação mais forte de todas, aquela que prometi lá no começo e que pode mudar sua jornada espiritual para sempre. Se você está aqui até agora, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Se ainda não se inscreveu no canal O Cajado Divino, este é o momento. Clique em inscrever-se, ative o sininho, compartilhe esta mensagem com pelo menos uma pessoa e ajude essa palavra a alcançar mais corações. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao ponto mais profundo e transformador desta reflexão. E eu peço que você abra o seu coração, porque Deus vai falar com você agora de uma forma muito clara. Vamos recordar. Mical foi marcada pela esterilidade, mas o que isso realmente significa? A esterilidade de Mical não era apenas física, ela foi a consequência visível de uma realidade espiritual. Estéril é aquele que não gera vida, que não frutifica, que não produz. E essa é exatamente a condição espiritual de muitos cristãos. Hoje estão dentro de igrejas, conhecem a palavra, mas não geram frutos para o reino. Jesus foi claro em João capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aquele que não frutifica perde o propósito do reino. E o orgulho, meus irmãos, é um veneno silencioso que mata a capacidade de frutificar. O Espírito de Deus busca vasos quebrantados, corações dispostos, mentes transformadas. Mas o orgulho constrói muros, enquanto a humildade constrói pontes. A grande revelação que quero entregar a você agora é esta: Mical se tornou estéril porque ela desprezou aquilo que fertiliza a alma, a presença viva de Deus. Ela viu a arca entrar, mas não se deixou tocar por ela. Ela viu Davi adorar, mas não adorou. Ela ouviu o som dos louvores, mas silenciou seu coração. A presença de Deus é fértil. Ela gera vida, cura, propósito, direção, mas só frutifica em solo fértil. E o solo fértil é o coração quebrantado. Está escrito em Salmos capítulo 51, versículo 17. Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Agora, olhe para a sua vida. Você tem sentido esterilidade espiritual? Já se perguntou por que parece que as promessas não se cumprem, que as orações não fluem, que a adoração perdeu o brilho? Será que, como Mical, você não está apenas perto da presença, mas longe da essência? Mas eu quero liberar uma
Palavra de esperança sobre você agora. Se você se reconhece, se você entende que o orgulho tem dominado certas áreas do seu coração, saiba, Deus ainda está te chamando. Diferente de Mical, você pode escolher outro caminho. Você pode hoje abrir mão do orgulho e se lançar aos pés do Senhor com quebrantamento. O Senhor diz, em 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a sua esterilidade. Ele quer restaurar sua alegria na adoração. Ele quer frutificar seus dons, renovar sua paixão por Ele, reacender o fogo do altar do seu coração. Mas isso exige uma decisão. Descer do trono da vaidade e subir no altar do arrependimento. Talvez você tenha crescido em um lar cristão. Talvez tenha anos de ministério. Mas se o orgulho tomou conta, é hora de voltar. Se você se identifica com isso, escreva nos comentários. Hoje eu quebro o meu orgulho e volto ao coração de Deus. Essa é a decisão mais poderosa que você pode tomar hoje. E se você nunca entregou sua vida a Jesus, agora é o momento. Não deixe para amanhã. Ele está de braços abertos para te receber, como pai amoroso que espera o filho pródigo. Ore aí, onde você está. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa meu orgulho, limpa meu coração e escreve meu nome no livro da vida. Hoje eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, procure uma igreja próxima da sua casa e comece a caminhar com irmãos na fé. Não ande sozinho. Deus quer te restaurar por completo. E se esta mensagem falou com você, inscreva-se agora mesmo no canal O Cajado Divino. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Comente aqui embaixo, pois seus comentários nos ajudam a alcançar mais vidas, e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Na tela final, deixarei 2 vídeos recomendados para você. Um deles aprofundará ainda mais sua fé, e o outro trará mais revelações sobre personagens bíblicos que nos ensinam lições eternas. E lembre-se, o coração humilde sempre será o terreno preferido para a glória de Deus se manifestar. Não seja como Mical, seja como Davi, um adorador que dança diante do Senhor, sem se importar com a opinião dos homens, mas buscando agradar o coração de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza a uma nova fase na sua vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém.